Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. A nossa dica de hoje está relacionada a padrões de projeto ou Design Patterns, como é conhecido dentro do mundo da programação. Se você está iniciando e não conhece o que são Design Patterns, nada mais nada menos são do que especificações que foram criadas por um grupo chamado GOF ou Gang of Four. Em tradução livre para o português é a Gangue dos Quatro, que eles definiram diversos padrões para solucionar determinados problemas, ou seja, cada problema pode ser resolvido utilizando algum desses padrões. E utilizando padrões de projeto, o nosso código ele fica mais robusto, fica mais elegante e também fica mais compreensível, principalmente para outros desenvolvedores. Um ponto importante é que para trabalhar com padrões de projeto você precisa conhecer sobre orientação a objeto, porque utiliza-se praticamente em tudo. E os padrões de projetos eles foram divididos em três categorias: estrutural, comportamental e criacional. Hoje veremos o padrão criacional chamado Singleton. O padrão Singleton ele garante para a gente que apenas uma instância do objeto seja retornada. Então, por exemplo, mesmo que eu chame um método para criar outra instância de um determinado objeto, a gente vai ter apenas aquela instância. A gente não vai permitir a criação de uma nova instância. Ou seja, não vai acabar virando aquela zona toda e acabar perdendo o controle. Um outro ponto importante também desse padrão de projeto é que de uma maneira global ele garante que a gente tenha apenas um ponto focal. Então, caso seja necessário realizar alguma manutenção, alguma alteração no código, a gente vai alterar apenas em um lugar e o resto do código já terá o efeito replicado. Beleza? Então, chega de conceito e vamos à prática. Então, primeiramente, vou definir aqui meu declare e vou criar aqui uma classe do tipo Final. Então, vai ser uma Final Class e eu vou chamar de Singleton. Que o nome você pode dar um nome que você quiser. Se quiser chamar de Connection, pode ficar à vontade. Conexão ou qualquer outro nome que você desejar. Beleza? Então, primeiramente vamos criar aqui um atributo estático. Ele vai ser do tipo Singleton, porque eu quero que ele retorne para mim uma instância desta classe mesmo, por enquanto, e o nome vai ser instância. Tranquilo? Um ponto importante também do padrão Singleton é que ele não garante o que? A gente impede que seja criada uma instância da classe. Como que é criada uma instância? Através do operador new singleton, por exemplo. Então, a gente vai impedir que isso aqui ocorra. E como que a gente garante isso? A gente garante isso deixando o método construtor privado. Mas, Jones, privado, isso mesmo, privado. Por quê? Porque desta maneira a gente não vai conseguir utilizar new singleton, ou seja, para criar para passar parâmetro ou para criar uma instância. Beleza? Isso aqui vai garantir isso para a gente. Então a gente já não vai mais conseguir instanciar esta classe. Se a gente não definir um método construtor, automaticamente o PHP vai definir um método construtor de maneira pública. E aí a gente vai conseguir sim criar uma instância desta classe. E que é o caso que não queremos, porque é justamente o problema que estamos tratando aqui. Outro ponto importante. A gente tem que impedir que seja realizado clone da nossa instância. Ou seja, a gente não quer que seja permitida uma criação através de uma instância, fazer um clone dela. Então a gente tem que pedir isso. E como que isso é feito? Também utilizando de modo privado aqui o método clone. Então a gente define o método clone de maneira privada. Isso já vai impedir para a gente que a gente faça um clone desta classe, ou seja, um clone da instância. Beleza? Um outro ponto também que a gente tem que impedir é que não seja permitido, ou seja, a deserialização do objeto desta classe. Então a gente tem que impedir que isso ocorra, porque quando um objeto for deserializado, automaticamente a gente consegue fazer o que a gente quiser. Inclusive a gente consegue criar uma nova instância. Então a gente não pode permitir isso. E como que isso é feito? A mesma maneira, só que chamando o método wakeup. Isso vai impedir
uma deserialização desse objeto. Beleza? Feito isso, a gente apenas vai definir aqui um método público, também estático, que vamos chamar de getInstance. E ele vai retornar para a gente aqui o singleton, ou seja, a instância da própria classe. Beleza? E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer através de um conceito chamado lazy initialization, ou seja, que é conhecido como inicialização lenta, retardar a criação do objeto. Por quê? Porque a gente precisa verificar antes se o nosso objeto, no nosso caso aqui o atributo instance, ele já possui alguma coisa, ou seja, se ele já possui um objeto singleton, então a gente não vai poder criar ele novamente, a gente vai apenas utilizar o que já existe. Beleza? Então vamos fazer assim, self instance, e vamos utilizar aqui o operador new static, ou seja, é uma instância estática mesmo. A gente vai garantir que apenas uma instância seja criada, utilizando todo esse conceito aqui. E a gente vai retornar aqui para a gente a nossa própria instância, ou seja, self instance. Perceba que o padrão singleton ele é muito simples de ser utilizado, tá? A gente vai utilizar ele desta maneira por enquanto, e depois eu vou mostrar para vocês, no caso, como que a gente utiliza ele com um exemplo real, utilizando o PDO, tá? Que não vai mudar muita coisa, mas só para exemplificar para vocês. Então, agora chegou a hora da gente testar se isso aqui está funcionando. Então, para testar, eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de client e vou simplesmente importar aqui a nossa classe que a gente criou, beleza? E vou chamar aqui o nosso método getInstance. Então, primeiramente aqui eu vou criar aqui uma instância e vou chamar aqui um singleton getInstance. Beleza? Vou criar aqui também um instance 2 e vou fazer a mesma coisa. Perceba que se eu tentar, por exemplo, chamar aqui um new singleton, como a gente faria de uma maneira convencional, não vai ser permitido, porque ele fala que o construtor é privado e isso aqui é inválido. Mas se eu tornasse o construtor público ou retirasse ele, perceba que já conseguiria criar uma instância desta classe, ou seja, então já não seria mais um singleton. Beleza? A mesma coisa acontece se eu remover aqui o método construtor. Então, por exemplo, se eu remover aqui, consigo criar da mesma maneira. Beleza? Então, vamos voltar aqui o construtor privado e vamos chamar novamente aqui o nosso método getInstance. Feito isso, eu vou printar aqui o vardamp uma condição. Eu vou verificar se a instância é igual à instância 2 e vou também printar aqui qual que é o instance e o instance 2. Quero ver o que ele está retornando para a gente. Beleza? Então agora eu vou executar aqui o nosso código. Vou PHP client e vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, aparentemente o nosso singleton funcionou. Ou seja, ele garantiu para a gente que o objeto instance é igual ao objeto instance 2, ou seja, é o mesmo objeto, ou seja, a mesma instância, então não é uma instância diferente. E a gente pode comprovar isso aqui, no caso aqui embaixo. Ele retornou aqui o singleton 1 e o singleton 1 aqui também, de uma instância. Agora, o que aconteceria se eu viesse aqui? Perceba que eu tenho apenas um ponto focal. Eu vou alterar aqui esse trecho aqui e vou comentar. O que vai acontecer? Se eu executar novamente aqui o nosso método, ele já vai retornar outros valores. Então, por exemplo, instância é igual a instância 2? Não é. Ele retornou falso aqui pra gente. E a confirmação veio aqui, singleton uma instância e singleton uma outra instância totalmente diferente. Então perceba que realmente
o singleton ele estava funcionando, agora ele não está mais, né? Então vamos voltar aqui ao normal. Então isso é o que a gente está tentando impedir, que seja criado várias instâncias para que o nosso sistema possa ficar mais enxuto, né? Mais organizado também e consequentemente mais leve. Um outro ponto importante, clone. Se eu pegar aqui e criar aqui um terceiro objeto aqui, instance 3, da seguinte maneira, clone instance 2, desta maneira ele não está permitindo, ele fala que é inválido, que eu não posso fazer isso. Beleza? Agora, se eu vier aqui e tornar este método público, perceba que ele já não deu erro e ele já permitiu eu fazer isso. E o que vai acontecer? Eu vou printar aqui o instance 3 e você vai ver que ele vai criar uma nova instância. E se eu quiser também printar aqui, ó, fazer um instance 4, a mesma coisa aqui, eu vou pegar o objeto 3 e vou criar uma instância dele. Então vira uma instância da instância, um clone. Então, quando eu fizer isso, eu vou limpar aqui e vou executar, você vai ver o que vai acontecer. Então, primeiramente, o instance 1 e o instance 2, eles são iguais. Então deu verdadeiro, ou seja, realmente funcionou. Só que o meu método clone lá, ele está público. E o que eu consegui fazer? Eu consegui criar outras instâncias. Então perceba que eu consegui criar aqui, ó, um instance 3. Tá vendo? Ele criou aqui uma instância, então, ou seja, já é uma nova instância, é a segunda instância. E se eu printar aqui também o instance 4, você vai ver que ele vai estar mostrando o número 3. Então, ou seja, eu já criei aqui, ó, duas instâncias, 3 no total. Ou seja, e o padrão singleton já foi quebrado nesse momento. Então, por isso a importância de também manter aqui o nosso método privado, para que isso não ocorra. Beleza? Então, atente-se bem a esses conceitos do singleton aí para que seu código tenha bastante sucesso aí, efetividade no seu sistema. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês uma maneira de fazer isso utilizando o PDO. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer pequenas modificações aqui de uma maneira bem enxuta mesmo, só para que vocês possam entender mesmo. Então, primeiramente aqui eu vou retornar aqui um PDO. Então aqui eu quero que minha instância ela seja do tipo PDO. O nosso método aqui getInstance vai retornar o PDO. E feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele que eu quero o seguinte: new PDO. E eu vou passar aqui para ele o nosso DSN, que é, no caso, o que? Vai ser o MySQL, que eu estou utilizando. E vou passar aqui o host, que é localhost, no meu caso. E vou passar o DBName, que no meu caso é PHPDB. E vou passar aqui meu usuário, padrão, e a minha senha, que é 123456, também, que é padrão. Feito isso, é só a gente voltar aqui no código e fazer um novo teste. Então, o que a gente vai fazer agora? Executar e vamos ver o que vai acontecer. Então tá lá, ele retornou pra gente aqui, ele falou que realmente aqui, ó, a instância do PDO é a mesma instância que a instância 2 e retornou aqui pra gente as duas instâncias, né? Ou seja, que realmente ele tá correto. Beleza? Ele só não retornou o objeto do PDO porque provavelmente eu devo ter errado alguma coisa aqui, ou eu apaguei esse banco de dados, tá? Mas em todo caso, será que eu errei a senha? Deixa eu abrir aqui o outro arquivo da dica que a gente fez com o PDO para mim ver. Talvez eu tenha errado. Realmente eu acho que eu acabei apagando esse banco de dados. Bacana. Bom, não tem problema. Eu consegui demonstrar para vocês o conceito do singleton.
Então, se a sua conexão com o banco de dados estiver configurada corretamente, você estiver com o banco de dados criado, faça o teste e você conseguirá aí testar com o PDO, beleza? E aqui, como ele está retornando para a gente aqui uma instância do PDO, então a gente já vai ter acesso ao objeto, ou seja, aos métodos do objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho acesso ao prepare, eu tenho acesso ao query, ao commit, ao begin transaction, ao exec. Então, a gente já consegue ter todo esse controle aqui e utilizando o singleton e totalmente de uma maneira mais estruturada, né? De uma maneira mais bem feita, porque isso vai realmente impedir a criação de várias conexões do banco de dados. Então, a gente tem realmente um ponto focal, a gente tem realmente mais agilidade, porque não importa a quantidade de arquivos que você esteja chamando a conexão, se você clicar no seu método getInstance e vir aqui e alterar, você já vai conseguir ter o sucesso refletido em todo o seu código no seu sistema. Beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de padrão de projeto. A gente vai criar outras dicas relacionadas a isso também. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram perguntar alguma coisa ou dar alguma dica de conteúdo pra gente, é só vocês postarem nos comentários que a gente lê os comentários, a gente responde, a gente vai se dedicar para fazer, beleza? Também não deixem de se inscrever no canal, de deixar o seu like para que esse conteúdo possa ser alcançado por ainda mais pessoas, de uma maneira gratuita e de boa qualidade. Beleza, galera? Então, forte abraço e até as próximas dicas.